Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Pois é, Rogério Caboclo não é mais presidente da CBF e depois disso, jogadores da seleção brasileira decidiram que vão participar da Copa América. Pois é, vamos comentar esses assuntos, mas é bom lembrar que o principal de tudo, no geral por aí, está ficando um pouquinho à parte em relação a essas informações referentes à seleção brasileira e à Copa América. O mais grave de tudo é Rogério Caboclo, mais um presidente que sai da CBF pela porta dos fundos. Assim aconteceu com o Ricardo Teixeira, com o José Maria Marim, com o Marco Polo Del Nero e agora o Rogério Caboclo. Os outros três com problemas de corrupção. E esse último com problema de comportamento. Todos esses problemas, eles nos remetem ao seguinte: o que precisa para que as pessoas que organizam o futebol brasileiro, clubes, dirigentes de clubes e presidentes de federação, escolham melhor o representante para comandar o futebol do país? Onde está a dificuldade? O que precisa ser feito? O que eles precisam refletir? E aí, qual será o próximo presidente da CBF? Porque essa suspensão de 30 dias do Rogério Caboclo vai se tornar permanente. As provas são robustas. As provas, elas são incontestáveis. E se não resolverem logo, a seleção brasileira vai perder, inclusive, patrocinadores. Então, ele tem que sair logo. Aí tem que convocar eleições. E durante esse período, o presidente da Federação Paraense de Futebol, o Coronel Nunes, ele se torna o presidente da CBF por ser, dos 8 vices, o mais velho. Ele convoca eleições para dentro de 30 dias e dentre esses 8 vices sai o presidente da CBF. Será que teremos o 5º consecutivo saindo pela porta dos fundos? Então, que clubes e federações tenham a sabedoria de escolher melhor a pessoa que vai comandar a CBF. Pois é. E aí, logo depois da queda do presidente, acaba que os jogadores anunciam que vão disputar a Copa América, que é a 2020, que vai acontecer 2021. Seria na Argentina e na Colômbia, e agora vai ser no Brasil. E depois eles vão se pronunciar e vão disputar sob protesto, entre aspas. Protesto de quê será? Porque o que tudo indica, e pelas informações que a gente tem, porque ninguém da CBF e ninguém dos jogadores, ninguém da comissão técnica, nunca expôs os motivos dos jogadores cogitarem não disputarem a Copa América. É por causa da pandemia? É porque a Copa América vai ser no Brasil? É porque querem férias? Ou é alguma outra insatisfação? O que a gente sabe? Que o Rogério Caboclo foi lá num domingo, conversou fiado com os jogadores e na segunda-feira anunciou a Copa América no Brasil. E os jogadores ficaram revoltados. O que tudo indica é isso. Ele chegou lá, falou para os atletas que não ia ter Copa América, que ia fazer isso, ia fazer aquilo, aí os caras já estavam fazendo planos, já estavam planejando a viagem, sair com a família. Ao que tudo indica é isso. E no outro dia, ele anunciou outra coisa. E no futebol, no mundo do futebol, isso aí pesa. O grupo se sentiu traído a partir do momento que o presidente teve esse tipo de comportamento. E eles anunciaram, agora nós não vamos disputar. Eles viram que havia também uma corrente no Brasil, imprensa, torcedores, uma parte contrária à participação, e viram que era o momento de embarcar nessa. E resolveram embarcar. E depois disso, aconteceram muitas injustiças, na minha opinião.
como, por exemplo, envolveram o nome do Tite nesse processo. Os jogadores estavam insatisfeitos, chamaram o Tite, chamaram o presidente, expuseram, e o treinador tinha que ficar do lado de quem? Ele quer perder o grupo ou ele quer puxar saco do dirigente? Então, o Tite tomou a atitude correta, ele ficou do lado do grupo. Mas a iniciativa não era dele. E o problema não era o que as pessoas imaginavam. Aí chamaram o Tite de esquerdista, chamaram o Tite de comunista, o vice-presidente da República falou bobagem, acabou dizendo que o Cuiabá estava sem técnico, reclamou do Tite, aí veio o presidente do Atlético Goianiense chamar o Tite de esquerdista, uma série de excessos. Desrespeitaram um profissional que jamais deu nenhuma declaração a respeito. Ele pode ter a posição política que todos imaginam que ele tenha. E é um direito dele. Mas quando o Tite, na vida dele, ele misturou política com o futebol? Nunca. Uma vez ele recebeu o Lula lá no Corinthians. Pois é, o Bolsonaro foi, em 2019, no vestiário da Seleção Brasileira, na final da Copa América. E aí? Ele não foi recebido também? E em 2011, 2012, quando o Tite recebeu o Lula, naquela época até o Bolsonaro era a base do governo petista. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, as pessoas se precipitaram, acabaram politizando um problema que não era tão politizado assim. Que não era o problema que imaginavam. O Casemiro não estava nem encarnando os ideais da esquerda, e a CBF não estava na direita. Não existia essa situação. Então, o que existia era uma treta interna, um conflito interno, e esse conflito foi solucionado, porque uma das peças do conflito saiu. O Rogério Caboclo está fora. Então, não tem briga mais. Aí, qual o motivo para não disputar a Copa América? Aí, a pessoa que chega e assume a CBF, Coronel Nunes, aí tem o Walter Feldman, que é o manda-chuva lá, ele não é presidente, mas tem um cargo muito importante lá, ele chega e chama o jogador e fala, gente, agora é com a gente. Saiu aquele doido lá, aquele doido tá fora, agora é com a gente. E aí, vocês vão disputar? Não, aí com vocês nós vamos. Agora nós, pronto, o problema está resolvido. A seleção brasileira vai participar da Copa América, é favorita, deve ganhar, o Tite está fazendo um baita de um trabalho, ele tem 100% de aproveitamento nas eliminatórias. Mas eliminatórias é fácil. Não é tanto, porque quando ele assumiu, o Brasil estava para não classificar nas eliminatórias para a Copa da Rússia. Foi para a Copa da Rússia e não ganhou, mas ele perdeu para a Bélgica. A Bélgica, que foi uma das sensações da Copa, e que tem um baita de um time, que tem Lukaku, tem Hazard, tem outros. Então, tem Courtois, tem um baita de um time. Então, a seleção brasileira perdeu para outra grande seleção. Aí veio as eliminatórias, ele está com 100% de aproveitamento, ganhou a última Copa América, então o trabalho do Tite é bom. Vocês podem até não gostar, alguém pode até não gostar do trabalho como técnico, mas os números que ele tem no comando da seleção brasileira, eles são incontestáveis. E o Renato Gaúcho, conforme cogitaram, outro cara que não tinha nada a ver com o problema, envolveram ele nessa situação. E ele também, por mais que a gente saiba que ele é Bolsonaro, ele também nunca misturou a situação dele no futebol com a política. Então, é outro que não tem nenhum problema com isso. Então, é um técnico que está buscando seu espaço de trabalho, que está fazendo o seu trabalho certo, e um dia pode ter oportunidade na seleção brasileira, mas não é agora também. Não seria o nome ideal. Se o Tite hoje pedir demissão, se ele sair, se ele for demitido, quem deve assumir? Será que é o Renato Gaúcho? Eu acho que não é o nome ideal. Pode-se partir para o nome estrangeiro, não estavam querendo mexer com chave, já chama agora, se acontecer do Tite sair. Mas, pelo que tudo indica, ele continua e vai até a Copa do Mundo do ano que vem, que acontece no Catar. Valeu, pessoal!